Hoje no quadro Saúde nós vamos falar sobre os distúrbios da tireoide, a glândula responsável pela produção dos hormônios T3 e T4 que atuam em todos os sistemas do nosso corpo. E quando a tireoide não está funcionando normalmente, ela pode liberar hormônios em excesso ou em quantidade insuficiente. A gente vai conferir na reportagem de Marcelo Fontinelli. Francisca descobriu que estava com problema há 17 anos, mas foi por acaso. Ela achava que os sintomas de fraqueza, queda de cabelo e falta de disposição eram normais. Mas o olhar atento de um médico foi o que fez a empresária cuidar da tireoide, que já estava em estágio avançado. O dia que eu vinha descobrir, era uma consulta que eu fui, mas não era nem para mim. Eu estava acompanhando uma pessoa que precisou ir ao médico e tal, e na hora que o médico... conversando com o paciente e ao mesmo tempo conversando comigo, porque era um médico já conhecido, aí ele disse, olha, você está mais doente do que a pessoa que fulano de tal. Então eu disse, mas o que é que eu tenho, doutor? Ele veio, pediu licença, examinou minha garganta e disse que eu tinha um nódulo na tireoide. A tireoide é uma das maiores glândulas do corpo humano e tem a forma de uma borboleta. Ela fica localizada na parte anterior do pescoço. Ela age na função de órgãos importantes, como coração, cérebro, fígado e rins. E interfere também na regulação de ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, concentração, no humor e no controle emocional. Quando a tireoide não funciona bem, ela pode liberar hormônios em excesso, o que é chamado de hipertireoidismo, ou então em quantidade insuficiente, que seria o hipotireoidismo. O tratamento é medicamentoso, mas, em alguns casos, o procedimento cirúrgico é necessário. Foi o que aconteceu com Francisca Brito. A partir do momento que você tem conhecimento e trata, não vejo problema algum. Tenho uma vida normal, trabalho, malho, sou uma pessoa normal, graças a Deus. Dr. Wallace Miranda, médico endocrinologista, está aqui comigo. Dr. Wallace, obrigada mais uma vez. Nádia. Bom dia. Em que casos, por exemplo, a cirurgia é indicada para quem tem um nódulo na tireoide? Isso, primeiramente, são vários os distúrbios da tireoide. Tem o distúrbio da função da tireoide, quando ela está funcionando demais ou então está funcionando de menos. Tem também o distúrbio com relação ao nódulo na tireoide. A indicação cirúrgica é simplesmente para alguns casos específicos, como, por exemplo, podemos citar uma suspeita de câncer, por exemplo, aí tem que ser cirúrgico, ou, por exemplo, em alguns casos que a glândula está produzindo muito hormônio que os medicamentos não conseguem controlar. Então, essas seriam algumas das indicações da cirurgia no caso de doenças da tireoide. Bom, no caso da retirada da tireoide, a pessoa precisa ser medicada até o resto da vida. Exatamente. Para suprir essa produção de hormônios que a glândula tinha. Exatamente. Como a tireoide ela produz o hormônio essencial para a sobrevivência, os hormônios da tireoide são hormônios bem pequenos. Esses hormônios eles são tão pequenos que eles entram em praticamente todas as células do organismo. Então, eles controlando o metabolismo. Então, quando tem muito hormônio, o metabolismo fica muito acelerado, por exemplo. Quando tem pouco hormônio, o metabolismo fica um pouco mais lento. Quando retira a tireoide, então retira o hormônio da tireoide. Então, tem que repor esse hormônio. E a reposição é feita com comprimido. Então, é uma coisa bem relativamente simples. E aí, o tratamento do câncer também é um tratamento bem eficaz, né? Isso. A iodoterapia, depois o paciente praticamente está livre da doença. Isso, na grande maioria dos casos, o tratamento ele é muito eficaz. Na realidade, comparando com outros cânceres, o tratamento é muito bom, o tratamento do câncer da tireoide. A gente tem uma pergunta aqui da Maria, doutor, se o hipotireoidismo pode provocar alterações na pressão arterial? Pode, tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo. Eles podem provocar essas alterações da pressão arterial. Por isso, é muito importante aquele paciente que está com sintomas inespecíficos, cansaço, fraqueza, às vezes uma queda de cabelo, uma pele seca, o intestino um pouco mais lento, ou às vezes o intestino um pouco acelerado demais, palpitação, ansiedade, insônia, é importante passar por uma avaliação geral, uma avaliação médica geral, para ver se tem algum distúrbio ou não da tireoide. Bom, quais são os sintomas mais preocupantes ou sinais de alerta, pergunta a Lenita, para saber se a pessoa deve procurar um médico ou não e fazer os exames da tireoide? Esses sintomas que eu falei, por exemplo, são sintomas importantes. Outro que poderia citar aqui é muito importante quando a gente percebe que tem alguma nodulação, algum aumento na região cervical. Porque esse aumento na região cervical, na região do pescoço, pode ser um nódulo tireoidiano, que merece ter uma investigação. Antigamente, lá pela década de 50, 60, era muito mais comum, devido a uma deficiência grande de iodo na nossa alimentação.
O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, então tinha muita deficiência de iodo. O iodo, principalmente, ele tem nos frutos do mar, tem no sal atualmente, porque tem adição do iodo, mas antigamente não era assim. Então era muito mais comum ver aquelas pessoas com aquele bócio grande. Sim. Atualmente não é tão mais comum, mas tem muito também. E a gente falava agora há pouco, inclusive, sobre isso, quer dizer, muitas pessoas têm nódulos na tireoide, a gente até comentava que eu tenho um desde 2009, exatamente do mesmo tamanho, o Dr. Wallace disse também que tem 2. Então, muitas pessoas têm nódulos na tireoide e atravessariam aí uma vida sem saber se tem, se eles não manifestam sintomas, né? Exatamente. O nódulo, geralmente, ele é assintomático, ou seja, não tem sintoma nenhum. E se formos pegar um ultrassom e fazer ultrassom de tireoide de todo mundo, então uma parcela grande da população, principalmente com o aumentar da idade, vai ter nódulo tireoidiano. Por exemplo, acima de 80 anos de idade, se for fazer ultrassom na população acima de 80 anos de idade, praticamente 80% dessas pessoas vão ter um nódulo na tireoide. Que não é o nosso caso, diga-se de passagem, a gente ainda não está com 80, né, Dr. Wallace? A Érica, ela diz que sempre tem problemas de garganta. Tem alguma relação com problema de tireoide? A tireoide, ela fica na parte externa do pescoço. Então, ela não fica em contato direto, como, por exemplo, com cordas vocais, nem amígdala. Geralmente, quando tem algum problema de garganta, é associado a uma faringoamidalite, um problema nas cordas vocais, uma rouquidão. Então, geralmente não tem essa relação direta com a tireoide. E a Juliana perguntava aqui sobre a menstruação, doutor Wallace já falou, tem algum tipo de interferência, assim, aliás, tem interferência em quase todo o corpo, quase todo o organismo. E o exame laboratorial simples, que mede aí a função da tireoide, T3 e T4, a gente já pode ter um indício bom, né, se precisa de um tratamento ou não. Isso, exatamente. Obrigada, doutor Wallace. Nada. Miranda, daqui a pouco você pode rever esse vídeo no cidadeverde.com. Seja sempre bem-vindo aqui, viu? Obrigado. Mais vezes tirar nossas dúvidas e as dos nossos telespectadores. Obrigada por você que participou. Já tem uma pergunta aqui no privado que ela quer que a gente responda. A gente vai passar a resposta para você também.